Eu vou passar a palavra para a professora Juíza Valdete Severo e agradecendo novamente professor Ricardo e professora Valdete por estarem aqui conosco, compartilhando experiência desse tema. Obrigada, Carmela. Boa tarde, quase noite para todo mundo. Eu começo agradecendo, realmente, não conhecia a Carmela pessoalmente, mas acompanho muito tempo a atuação dela como jornal Estado de Direito, admiro muito o trabalho que ela faz, então estou muito feliz de poder estar aqui. Estou feliz também de ver assim, que tem, né, que o pessoal veio, está interessado, prestando atenção, porque o Ricardo disse uma coisa muito importante. O novo CPC traz mudanças profundas que podem ou não interferir na prática de quem lida com o processo do trabalho. E nesse sentido a minha fala hoje, e eu me convenço, Ricardo, cada vez mais disso, quanto mais eu leio o novo CPC, mais eu me convenço do que eu vou dizer aqui para vocês hoje, não é uma fala de otimismo em relação ao novo CPC. Porque são mais de 1000 artigos, é uma colcha de retalhos, ali nós vemos várias doutrinas. Sim, ali está presente, principalmente no tema recursal, uma influência muito grande da doutrina americana, especialmente porque um dos processualistas que participou ativamente da elaboração das normas do novo Código de Processo Civil, há pouco tinha voltado de um doutorado nos Estados Unidos e trouxe a tese dos precedentes para o Brasil e colocou-a no novo Código de Processo Civil, assim como ela aparece na nova lei que altera a CLT. Mas também tem ali a teoria da ponderação, a teoria da decisão judicial do STEC, tem ali a teoria da colaboração do mitidieiro, quer dizer, tem várias teorias colocadas dentro de um código que pretende ser inovador e que em vários aspectos é tremendamente conservador. Naquilo que poderia ter avançado, não avançou. E aí a questão que se coloca quando a gente está diante de um novo Código de Processo Civil é que interferência ele terá na prática de quem lida com o processo do trabalho. E quero lhe parecer, Ricardo, que a maior contribuição que o novo CPC pode dar ao processo do trabalho é relembrar a quem lida com o processo do trabalho que nós temos uma estrutura própria de poder judiciário e normas próprias de processo trabalhista na CLT. Ou seja, que, como regra, nós não precisamos das normas do CPC. E isso num momento que é extremamente delicado para nós que militamos na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho ainda não saiu do alvo das reformas políticas que pretendem a sua extinção. O Ricardo sabe disso melhor do que eu, acompanhou certamente mais de perto ainda. Na década de 90 houve um movimento muito forte pela extinção da Justiça do Trabalho, ao argumento de que não se justificaria mais uma justiça própria, porque as lides trabalhistas, os conflitos entre capital e trabalho, poderiam muito bem ser resolvidos em uma vara especializada da justiça comum. Naquela época, foram os militantes da Justiça do Trabalho, os juízes, os advogados, as pessoas que lidam com o direito do trabalho, que conseguiram reverter esse quadro e trazendo a competência para cobrar contribuições previdenciárias para a Justiça do Trabalho, conseguiram ultrapassar o discurso de extinção. E ao contrário da extinção, o que nós tivemos foi uma emenda constitucional em 2004, que trouxe mais competência material para a Justiça do Trabalho. Só que em 2015, na lógica, na racionalidade do novo CPC, essa vontade de terminar com a Justiça do Trabalho, com o processo do trabalho e com suas peculiaridades, reaparece. E não reaparece por acaso. Então me parece, e isso eu já quero deixar claro de início, e por isso que a minha fala não é tão otimista, que se há alguma contribuição do novo CPC para o processo de trabalho é que nós reaprendamos a ler a CLT nos seus mais de 200 artigos sobre o processo de normas processuais e voltemos a aplicar a CLT. Porque nós temos uma cultura jurídica que muitas vezes nos leva a aplicar normas do CPC, mesmo quando temos regras próprias e mesmo sabendo que as regras que lá estão são menos favoráveis ao trabalhador do que aquelas previstas na CLT. E dou só um exemplo para vocês. A CLT prevê audiência una e diz que a ausência das partes tem consequência diferente. Se o reclamante, se o trabalhador que propôs a ação faltar à audiência, o processo deve ser arquivado.
Se a demandada empresa faltar à audiência, ela sofre pena de confissão. É considerada rével e sofre pena de confissão. Nós, na Justiça do Trabalho, aplicamos pena de confissão ao reclamante. Porque o CPC diz que quando as partes forem intimadas para audiência, o serão sob pena de confissão. Mas a CLT não diz isso. E notem que essa é uma regra flagrantemente desfavorável ao trabalhador, que é o verdadeiro tutelado no processo do trabalho. Aliás, só existe justiça do trabalho em função da necessidade de proteção a quem trabalha. E aí o cerne das normas processuais na CLT está lá no 769, que é a primeira grande discussão que se faz em relação ao novo CPC. Porque o novo CPC tem um artigo 15 que diz que, não havendo normas específicas, o processo civil será aplicado inclusive a lides, e entre outras, as que rolam lá, lides trabalhistas. E aí, Ricardo, já se discute muito, a partir da entrada em vigor do novo CPC, em função dessa dicção do artigo 15 do novo CPC, nós teríamos que aplicar todas as suas normas ao processo do trabalho. Só que lá no coração do processo do trabalho nós temos uma regra, uma cláusula geral de proteção a esse instrumento de realização do direito material que é o processo do trabalho, que é o artigo 769 da CLT, que diz que as normas do processo civil, as normas do direito civil, as normas alheias ao direito do trabalho podem sim ser aplicadas, mas desde que haja lacuna na CLT e desde que não contrarie os princípios e as normas ali previstos. Então existem dois requisitos para aplicação de normas do novo CPC ao processo do trabalho. E com uma observação, né? O 769 é endereçado à fase chamada fase de conhecimento. Porque na fase de cumprimento da sentença, o CPC sequer deve ser chamado de forma subsidiária. Na fase de cumprimento da sentença, a CLT diz: se houver lacuna, devemos buscar a lei dos executivos fiscais, e não o CPC, que é a 6830. Então é sob essa ótica de que o novo CPC só deve entrar quando for convidado, e desde que seja para garantir maior efetividade ao processo trabalhista, é que nós precisamos olhar para o novo CPC. E devemos olhar para o novo CPC reconhecendo qual é a racionalidade que o inspira. Porque a despeito do fato de que várias teorias estão ali albergadas, como eu disse a vocês, e de que muitas vezes o código se mostra até um tanto esquizofrênico, vai para um lado e daqui a pouco vai para o lado contrário, existe um espírito que perpassa todas aquelas mais de 1000 normas que estão ali no novo CPC, que é uma racionalidade liberal, econômica, de proteção do mercado. E isso fica muito claro em inúmeros dispositivos do novo código. E faz parte de um projeto que não acontece por acaso. Eu não sei se os senhores sabem, mas existe um documento que está disponível inclusive na internet, que é o documento 319 do Banco Mundial, que foi traduzido para o português e publicado no Brasil em 96, e que tem a denominação de estudos do setor judiciário para a modernização do poder judiciário como forma de garantir o desenvolvimento econômico. E nesse documento são propostas reformas ao poder judiciário para os países em desenvolvimento que permitam a competitividade e, portanto, o desenvolvimento econômico. E está lá. A reforma econômica, isso eu estou lendo para vocês esse documento 319. A reforma econômica requer um bom funcionamento do judiciário, que deve interpretar e aplicar as leis e normas de forma previsível e eficiente. Um judiciário ideal aplica e interpreta as leis de forma igualitária e eficiente, o que significa que deve existir previsibilidade nos resultados dos processos, acessibilidade às cortes pela população em geral, tempo razoável de julgamento, recursos processuais adequados. A economia de mercado demanda um sistema jurídico eficaz para governos e setor privado, visando solver os conflitos e organizar as relações sociais. Essas instituições contribuem com a eficiência econômica.
promovem o crescimento econômico. A reforma do judiciário deve especialmente ser considerada em conjunto quando contemplada qualquer reforma legal. E aí segue. O documento tem 60 páginas. E dentre as propostas que ali estão, várias delas já foram implementadas no ordenamento jurídico brasileiro. Súmula vinculante, introduzida pela emenda 45, ou seja, a possibilidade do STF sumular uma matéria, ainda que essa matéria não esteja maturada na jurisprudência, e que essa decisão sumulada tenha repercussão geral e vincule tanto os órgãos judiciais quanto administrativos. Implementação do sistema informatizado, né, o nosso PJE. Aliás, nesse ponto é interessante, porque o CPC fala em rubricar folhas. Quando o processo na Justiça do Trabalho já é integralmente eletrônico e na Justiça Comum caminha passos largos para tornar-se eletrônico. E a informatização do processo, ao contrário do que pode nos parecer, não é só uma mudança de ferramenta. Aliás, quem aqui opera com o PJE sabe muito bem do que eu estou falando. São tantos quadradinhos, são tantos cliques, que muitas vezes a matéria de fundo, aquilo que precisa ser decidido no processo, se perde em meio à forma. Desenvolvimento de estratégias de gestão, ou seja, transformar juízes em gestores de processos. E a difusão da prática da conciliação. Essas são metas que estão nesse documento 319 e que, como os senhores podem perceber, já foram em grande medida implementadas e todas elas perpassam o novo Código de Processo Civil do início ao fim. O novo CPC aparece, e isso também está na exposição de motivos, como um diploma necessário para conferir efetividade e agilidade aos procedimentos. Porque nós precisamos de um judiciário mais célere. Então, vários momentos do Código aparece lá a repetição da expressão constitucional do direito a uma razoável duração do processo. E aqui a gente já tem que ficar alerta, né? Porque é incrível que em 2015, com toda a evolução da doutrina processual que nós tivemos, ainda estejamos atrelados àquele paradigma de que a lei precisa repetir exaustivamente a Constituição para que alguma coisa tenha eficácia na prática. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que o CPC precisa repetir em 3 dispositivos diferentes que há um direito à duração razoável do processo, se esse direito já está na Constituição? É talvez porque os organizadores do Código, como nós que lidamos com o processo, saibam, como nós soubemos, que não há duração razoável de processo, porque há uma repetição expressiva de demandas, há um estímulo, e o Ricardo até mencionou isso na fala dele, há um estímulo à propositura de ações com um número exorbitante de pedidos, há um interminável número de recursos que permitem à parte, especialmente a parte que detém recursos financeiros, conduzir o processo por anos e anos até que ele se torne eficaz. E nada disso o novo CPC altera. E a primeira norma, eu pensei em algumas normas para falar para vocês, tá? Que tem previsão no novo CPC para a gente examinar e poder examinar de uma forma crítica o que o novo CPC efetivamente pretende e a partir disso avaliar o quanto ele é útil ou o quanto ele não é útil ao processo do trabalho. Uma que me chamou muita atenção é a norma do 513, parágrafo 5º, que fala da responsabilidade. Por que me chamou a atenção? E aqui uma observação, né? Tem várias normas do novo CPC que parecem que são endereçadas para nós. Que só falta colocar lá, né, uma nota de rodapé. Ó, vocês aí da Justiça do Trabalho, essa é para vocês. Porque atacam práticas que funcionam na Justiça do Trabalho. E essa norma que eu estou referindo é uma delas. Trata da responsabilidade. Me chamou a atenção porque nós vivemos na Justiça do Trabalho uma realidade em que os processos, ultimamente, muito raramente possuem só 2 partes litigando. Porque nós vivemos o fenômeno da terceirização. Então nós temos de um lado um trabalhador, do outro lado quem empregou diretamente a sua força de trabalho e todas as empresas que tomaram a força de trabalho. Ele foi contratado pela empresa X, mas trabalhou na Y e na Z. Então há as 3 no polo passivo da demanda, porque nós temos uma súmula no TST que diz que o trabalhador tem que propor a demanda contra
todos aqueles que se beneficiaram do seu trabalho, sob pena de depois não poder cobrar seus créditos dessas empresas que dele se beneficiaram. Essa disposição que está lá na súmula 331 é ilegal, porque o CPC atual, e no nosso caso a Lei dos Executivos Fiscais, que é a nossa fonte subsidiária na hora de cumprir a sentença, não exigem a presença de todos os obrigados no polo passivo da demanda desde o início, ao contrário. Tratam dessa questão em que há mais de um responsável como uma hipótese de litisconsórcio facultativo, ou seja, o credor escolhe se ele demanda contra todo mundo ou se ele demanda contra quem o empregou e depois, lá na fase de execução, chama o patrimônio dos demais. E essa é uma briga que se tem na Justiça do Trabalho, porque a exigência contida na súmula, que é acolhida pela jurisprudência majoritária, porque nós temos essa cultura de que súmula no Brasil vale mais do que lei, não tem previsão no ordenamento jurídico. Mas pasmem, no novo CPC de 2016, né, que vai entrar em vigência em 2016, há essa previsão. Retrocedendo em mais de 100 anos de doutrina processual, o novo CPC vai dizer: cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Então aqui eles copiaram a nossa súmula 331 para promover um retrocesso em termos de efetividade do direito. E é um retrocesso, gente, que não é simplesmente formal. Porque significa dizer que o trabalhador vigilante, por exemplo, que foi contratado por uma prestadora de serviço e trabalhou para 5 outras empresas, se quiser garantir o seu crédito, vai ter que chamar 6 empresas no processo. E esperar que as 6 sejam citadas e responder a 6 contestações. Isso significa perda de tempo, isso significa complexidade do processo, isso significa demora na prestação jurisdicional. Outro artigo que me chamou a atenção: logo no início, o novo Código de Processo Civil tem uma parte geral, onde ele diz, ou ele pretende dizer a que veio. Aí repete lá a razoável duração do processo, a efetividade. E no artigo 8º diz que o juiz deve aplicar as normas do Código, observando, entre outros princípios, o princípio da eficiência, que é revelador daquilo que eu disse para vocês há pouco, de uma lógica de mercado, de uma lógica de resultado e não de realização de direitos. Depois o 332. O 332 diz assim: nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente de citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do Superior Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Percebam, o juiz pode, sem chamar a empresa para se defender, no nosso caso apliquemos essa norma ao processo do trabalho, julgar improcedente a ação trabalhista, simplesmente porque, como dizia o Ricardo antes, a parte quer que alguém olhe para o seu caso concreto. Porque a súmula é um verbete cristalizado que não diz o que aconteceu naquela realidade, com aquele trabalhador. Mas o novo CPC está autorizando isso. Já falei das inutilidades, né? O novo CPC vai continuar conceituando o que é despacho, o que é decisão interlocutória e o que é sentença. Que é completamente inútil, todos nós sabemos. E no nosso caso, além de inútil, sem utilidade prática, porque é o PJE que nos diz o que é sentença e o que é despacho, porque se nós não colocarmos lá despacho, a sentença no lugarzinho certo, o PJE tranca e o processo não caminha mais. O novo CPC diz, gente, o tempo que o juiz tem que fixar por audiência, para cada audiência, o intervalo entre as audiências. O CPC diz lá, uma audiência de conciliação de outra deve ter intervalo de 20 minutos e as de instrução devem ter intervalo de 1 hora. Mas será realmente que depois de tudo que nós caminhamos para chegar até aqui, como diz aquela música, é preciso que um código diga ao juiz de quanto em quanto tempo ele vai fazer a audiência? E será que tem alguma efetividade nessa norma? Será que o processo do juiz de Cachoeira é o mesmo processo do juiz de Rosário do Sul e é o mesmo processo do juiz de Porto Alegre? Será que todas as iniciais são iguais para terem sempre o mesmo tempo de realização?
O Código estabelece poderes e deveres do juiz em extensos artigos, desce a minúcias. Há, portanto, uma opção muito clara do legislador em controlar a atividade do juiz. E, portanto, em coibir juízes que queiram criar ou que queiram olhar com mais atenção o caso concreto. Isso me parece muito claro, todas as normas do novo CPC. Artigo 1023, outro que eu pensei para falar para vocês, parágrafo 2º, trata dos embargos de declaração. Embargos de declaração já é uma explicência, porque significa dizer que a sentença do juiz é inexistente, né, porque tem uma omissão ou uma contradição, ou é nula, melhor dizendo, e que isso é possível de ser sanado. E gera ainda o efeito rebote, o efeito contrário, do entendimento majoritário de que se a parte não embargar a declaração, a sentença transita em julgado daquele jeito, e aí, se o juiz fundamentou, exemplo, vai ficar bem claro, a questão da insalubridade no ambiente de trabalho, fundamentou, demonstrou que a prova pericial comprovou a insalubridade, disse lá que, portanto, o trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade. Mas lá na parte dispositiva, que por uma técnica adotada aqui no Sul é colocada ao final, o juiz não repete. O entendimento majoritário é de que se a parte não embargar de declaração, não entrar com embargo de declaração, não há condenação. E nós temos que fingir que tudo aquilo ali que o juiz colocou no papel não existe. Pois o novo CPC não só mantém os embargos de declaração, como diz, o juiz intimará o embargado para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos. Quem é o embargado, Ricardo? Quem é o embargado? O juiz proferiu a sentença, a parte diz, olha, seu juiz, tem uma omissão, o senhor disse isso aqui e não repetiu lá no dispositivo. Quem é o embargado? O juiz? A sentença? Certamente não é a parte contrária, porque os embargos de declaração não representam a oposição de uma parte aos argumentos da outra, mas sim a vontade ou a manifestação da parte, no sentido de que o juiz corrija uma omissão ou contradição. Como é que se pode buscar efetividade no código, buscar celeridade no código, que abre o contraditório, até nessas hipóteses em que o contraditório não se estabelece simplesmente porque ele não existe? Porque não se trata de uma espécie de recurso. E naquilo que eu dizia para vocês, que às vezes parece que o novo CPC está endereçado a nós. Isso aparece especialmente, e por que está endereçado a nós? Né? Porque não tem juiz que inventa mais do que o juiz do trabalho. Porque o juiz do trabalho está diante de um conflito que muitas vezes não pode esperar. O crédito trabalhista é alimento. Se a pessoa foi despedida em março e a audiência inicial em junho, significa que ela está há 2 meses sem se alimentar. Porque sem trabalho a gente não sobrevive. Várias das alterações que o CPC introduziu no seu texto em 2006 foram cópias, embora não manifestadas, né, a autoria não foi dita, mas foram cópias de práticas que a Justiça do Trabalho adota há muito tempo. Só que o novo CPC agora retrocede, caminha para trás, abandona algumas dessas práticas e tem essa clara intenção de amarrar o juiz que tenta dar efetividade ao processo. E aí um dos artigos que são emblemáticos para isso é o item 8 do artigo 98, que diz o seguinte: é permitido o não recolhimento dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório, em algumas situações. O que esse dispositivo está dizendo? Que é possível dispensar o depósito recursal em algumas hipóteses de recurso. Depósito recursal é coisa nossa. Na justiça comum, como regra, não há depósito recursal para interposição de recurso. Depois o 141 diz o seguinte: o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Esse é um recado para as condenações de ofício, que não só a Justiça do Trabalho, é bem verdade, a Justiça Comum, inclusive, é precursora
na aplicação de indenizações por dano social de ofício, mas que a Justiça do Trabalho vem aplicando e que os tribunais regionais vêm aceitando. O nosso tribunal, por exemplo, é um dos pioneiros em decisões nas quais aplicam de ofício, ou seja, não mantém a sentença do juiz, aplicam de ofício. Nós já temos 2 ou 3 decisões, né? Aplicando de ofício indenização por dano social, sem pedido da parte. O novo CPC, o CPC atual não coíbe isso. O novo CPC tenta coibir essa prática com essa regra do artigo 141, que é outro retrocesso. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse também é endereçado a nós. O que é isso? O que eu estou falando? Quando o juiz, na fase de execução, verifica que o demandado não tem patrimônio, e como a execução, ou quem responde à execução, é o patrimônio que se beneficiou com aquele trabalho, ele pode desconsiderar a personalidade daquela sociedade jurídica e ir atrás dos bens dos sócios, dos ex-sócios, do sócio oculto. Essa é uma prática que vem para o direito brasileiro a partir de um artigo que o Rubens Requião publicou no Brasil em 59. E começa na justiça comum, mas como tudo geralmente ocorre, começa na justiça comum com parcimônia, com cuidado. A Justiça do Trabalho descobre e se apropria do instituto, do mecanismo, sem previsão legal. Na Justiça do Trabalho, nós praticamos a desconsideração da personalidade jurídica muito antes de haver essa previsão no Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 50. Pois agora o novo CPC estabelece um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tem que ter uma peça própria, tem que chamar outra parte para dizer se concorda, cria-se um incidente processual que o juiz resolve por decisão para só então buscar o patrimônio. Pergunto a vocês, se o juiz está desconsiderando a personalidade jurídica para ir atrás do patrimônio, isso não se dá em face de um devedor idôneo. Isso não se dá em face de quem paga suas contas. Isso se dá numa execução em que há dificuldade de cobrar o crédito. Será que vai ter alguma efetividade de desconsiderar a personalidade jurídica depois de todo esse procedimento? Imaginem o tempo, né, que demora até que se resolva o incidente de desconsideração e o juiz vai dizer, não, então agora tudo bem, agora eu vou atrás do patrimônio daquele sócio. Será que ainda vai ter patrimônio lá? É claro que não. Então não adiantam as primeiras normas do novo CPC dizerem que se persegue ali celeridade e efetividade, porque toda a estrutura do novo CPC nos revela o contrário, uma proteção ao patrimônio, uma proteção ao devedor, que é visceralmente oposta à racionalidade do processo do trabalho. Tutela de urgência, a mesma coisa, né? O novo CPC inovou, porque agora ele fala de tutela de evidência. Não inovou na única coisa que tinha que inovar. A tutela de urgência entra no novo CPC, num projeto de lei de 94, que insere o 273 no atual CPC. O projeto a paternidade do projeto original é do professor Ovídio Batista, que é um professor de processo aqui do Rio Grande do Sul. Quando transformado em lei, o projeto original foi modificado. E uma das coisas que o professor Ovídio mais lamentava era a introdução nesse 273 da necessidade de requerimento da parte. Porque dizia o professor Ovídio, tutela de urgência, ou antecipação de tutela, como a gente chama, é necessária nos casos em que a parte não pode esperar. E se o juiz verifica que a parte não pode esperar, o requerimento da parte é desnecessário. Em outras palavras, se eu vou até a Justiça do Trabalho dizendo, olha, seu juiz, eu fui despedido e nada recebi. Pergunto a vocês, é porque eu quero receber hoje ou porque eu quero receber daqui a 6 meses? É evidente, quando eu lido com créditos alimentares, que se eu busco a tutela jurisdicional, eu quero a tutela para ontem. Mas eu sei que eu preciso esperar o tempo do processo. Agora, se o juiz verifica que há abuso de defesa, que não há controvérsia no pedido, que há necessidade que pode colocar em risco a própria sobrevivência da parte que está demandando, por que esperar o requerimento da parte para conferir a tutela?
de urgência, pois o novo CPC mantém a necessidade de requerimento da parte. Quer dizer, onde havia a possibilidade de o novo CPC não evoluiu, mas retrocedeu em aspectos que são muito caros, especialmente para quem lida com o processo do trabalho. Existem outros dispositivos também que tornam muito claro o ataque à independência do juiz nesse novo Código de Processo Civil. O artigo 10 diz assim: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Bom, se deve decidir de ofício, então vai decidir de ofício, mas antes tem que dar a oportunidade da parte falar sobre aquilo. Essa é a efetividade do processo. O 141, que eu já falei para vocês, né? Tem que decidir a matéria nos limites da lide para tentar combater essa prática, que é uma prática autorizada, tanto no CPC atual quanto na CLT, de condenação, por exemplo, de indenização por dano social de ofício. O 332, que eu já falei para vocês também, e o 489. O 489 é um festival de patrulhamento ideológico do juiz. E percebam, o 489 é um artigo interessante, porque ele já suscitou muitas controvérsias, debates públicos, e inclusive um certo rancor do pessoal do processo civil, Ricardo, com relação aos juízes do trabalho, porque assim, os juízes do trabalho não querem fundamentar as sentenças. Estão contrários ao 489 do CPC. E aí desvia-se o foco da discussão, porque o problema não é fundamentar as sentenças. A exigência de fundamentação da sentença é constitucional. Está lá no 93. Se todas as decisões devem ser fundamentadas, eu sequer preciso de um 489 para dizer ao juiz que ele tem que fundamentar as suas decisões. Então o problema não é esse. O problema é que o 489 diz como fundamentar. O que é uma fundamentação e o que não é uma fundamentação. Tornando a tarefa de sentenciar uma tarefa burocrática. Que além da evidente perda de tempo, de novo faz com que a gente se preocupe mais com a forma do que com o conteúdo. E esse é o problema. O problema não é fundamentar. Então o 489 diz, por exemplo, não se considera fundamentada a decisão que se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo sem explicar relação com a causa ou questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados. Não é fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados, mas todo o novo CPC é recheado de conceitos jurídicos indeterminados. O item 3 do 489 não é fundamentado. Percebam, gente. É preciso que o código diga o que não é fundamentação. Não é fundamentada a sentença que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. O que se quer dizer com isso? Mas não é o próprio novo CPC que fala em incidente de repetição, de uniformização de demandas repetitivas? Então não existem demandas que são repetidas? E por que o motivo de uma não pode ser o mesmo motivo da outra? É claro que quem estuda o processo sabe o que está por trás desse dispositivo. É uma tentativa um tanto torta e enviesada de combater o chamado ativismo judicial. Só que não combate. Primeiro porque nós precisaríamos antes de um debate para definir o que é o ativismo judicial. Segundo, porque mesmo o 489 deixa brechas, porque diz que o juiz pode decidir de acordo com a ponderação. E não há porta maior de entrada da discricionariedade, então, de um ativismo negativo, do que a ponderação. E determina que o juiz fundamente em súmulas, e vocês viram há pouco, eu referi para vocês, autoriza o juiz a extinguir o processo sem chamar a parte contrária à defesa, ou, portanto, sem estabelecer o contraditório, se for para aplicar súmula do STF ou dos tribunais superiores. E não há nada mais discricionário do que legislar por súmulas, que é o que os nossos tribunais estão fazendo. O Ricardo disse a vocês, o nosso tribunal está preocupado porque precisa, em função dessa nova lei introduzida na CLT, sumular matérias. E nós já temos quantas? 70?
81 súmulas, 71 súmulas? 76 súmulas, que sejam, pouco mais ou pouco menos. 81, né? Também achei que era. 81 súmulas, as últimas dessas saíram agora há pouco, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Mais de 400 súmulas do TST, das quais 200 são sobre matéria processual. Adianta um artigo com um monte de incisos dizendo para o juiz o que é fundamentar e o que não é fundamentar? Se todo o Código de Processo Civil se orienta no sentido de que o juiz obedeça súmulas, e súmula é uma forma do Poder Judiciário legislar sem filtro democrático? Depois diz ainda, né? Não é fundamentada a decisão que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula. E aí o item seguinte, não é fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. E isso é um pouquinho do dispositivo, porque o dispositivo tem vários itens, são 11 itens e 3 parágrafos, para dizer para o juiz o que é fundamentar a sentença. Depois nós temos os outros preceitos, que eu não sei nem como é que está o tempo, se ainda dá para falar um pouquinho, mas já está estourando. Tem a reclamação, tem a arguição de inconstitucionalidade, que retira a possibilidade concreta de controle difuso da constitucionalidade pelo juiz de primeiro grau. Quer dizer, em resumo, gente, se a gente olha o novo CPC, do início ao fim, ele é um... E esses dias eu estava ouvindo a professora Jaqueline Neutro falando, e ela usou essa frase, ela disse: o novo CPC é um código feito por advogados para advogados. Até aí tudo bem. O problema é a consequência disso. Porque a garantia que o advogado tem de que o processo dele vai ser julgado de acordo com o ordenamento jurídico, e aí o Ricardo falava na discussão que se tem na doutrina, que é bem interessante, sobre o conceito de segurança jurídica. E se nós temos um conceito de segurança jurídica como eu quero viver num país onde as normas sejam respeitadas, para que as normas sejam respeitadas eu preciso de juízes independentes. Sem juízes independentes não adianta um Código de Processo Civil feito por advogados para advogados. Porque a realidade concreta dos direitos vai continuar sendo ditada pelo que dizem os tribunais. Então, a minha única objeção a essa afirmação da Jaqueline é que, na realidade, ao retirar o poder do juiz de primeiro grau, que é muito claro em todo o novo Código de Processo Civil, ao mesmo tempo fortalece o poder do judiciário de cúpula. E, portanto, não é para os advogados. Continua sendo um Código de Processo Civil que tem um endereço, que tem uma finalidade, que é uma finalidade política, econômica e avessa à realização dos direitos sociais. Eu estou absolutamente convencida disso, e por isso que eu não consigo trazer para vocês uma visão mais otimista, embora eu tenha que dizer, para finalizar, que há aspectos positivos no novo CPC. Existem. Ele confere poderes instrutórios ao juiz, algo que nós já temos, estamos cansados de ter, né, em cláusulas gerais muito mais abrangentes e efetivas do que aquelas do CPC. Fala 500 vezes na duração razoável do processo, algo que a Justiça do Trabalho efetiva, enquanto a Justiça Comum luta para tentar efetivar e não consegue, porque tem uma estrutura deficitária, porque tem um número de demandas invencível. Autoriza o juiz a realizar a inspeção judicial, por exemplo, lá no 481, algo que a Justiça do Trabalho faz há muito tempo, sem nenhum mistério. Fala sobre a possibilidade de concessão de tutela específica sob pena de multa, que é algo que o 832 e o 652 da CLT já autorizam o juiz a fazer. Fala expressamente do protesto da sentença judicial, né, de poder fazer o registro da sentença como protesto de dívida para impedir a atuação no mercado da empresa que é devedora, que é algo para o qual a gente não precisa do CPC, porque nós temos um artigo específico na lei previdenciária, que é o artigo 81 da 8.212, que já prevê a possibilidade de registro da sentença e, portanto, o protesto judicial. E mantém o artigo 475-O. E aqui, para mim, é o que fecha, é o que demonstra, né, o que nós queremos, o que nós pretendemos ou não com o novo CPC.
Porque o que há de melhor no novo CPC é o fato de que ele mantém e amplia as possibilidades de liberação de dinheiro em execução provisória, que é o tal do 475-O, que foi acrescentado ao CPC na reforma de 2005 e 2006, e que é mantido sem a limitação do valor e sem a necessidade de ser crédito de natureza, sem necessidade de limitação de valor para crédito de natureza alimentar, que seria a hipótese dos créditos trabalhistas. O 475-O, portanto, gente, permite que se libere dinheiro quando a matéria ainda está sendo discutida nos tribunais superiores, quando ainda não há decisão definitiva transitada em julgado. Só que esse dispositivo é talvez o único que a gente não consegue aplicar no processo de trabalho. Nós já temos uma súmula do nosso tribunal, por exemplo, dizendo que o 475-J, né, que é aquela forma de intimar a empresa do resultado do processo através do advogado para pagar em 15 dias sob pena de multa, é aplicável ao processo de trabalho. Mas esse dispositivo que efetivamente confere efetividade e que realmente altera a lógica de proteção ao patrimônio do devedor e dá celeridade, porque troca o bem da vida de mãos e, portanto, a partir daquele momento, o ônus do tempo no processo efetivamente passa a ser de quem está demandando, esse dispositivo não é aplicado no processo do trabalho. Há uma forte resistência dos tribunais regionais e do Tribunal Superior do Trabalho na aplicação desse dispositivo ao processo do trabalho. Com qual argumento? De que nós temos lei própria, 880 da CLT. Quer dizer, se nós não podemos aproveitar a única coisa boa que o novo CPC tem, então a minha proposta aos senhores é: não apliquemos nada do novo CPC. Muito obrigada.